É preciso preparar as condições, não tem como, tem que ser condições, elas devem de preferência ser favoráveis, para que as oportunidades podem aparecer na sua vida. Não pense que sentado alguma coisa vai acontecer. Vida leve e saudável, com a apresentação da especialista em análise corporal e comportamental, Lourdes Maria, porque você merece ser feliz. Bom dia você, rádio ouvinte da Rádio Santana, nossa rádio católica aqui de Ponta Grossa, Paraná, 89.7. E um bom lugar, um bom espaço para criar uma boa sorte. Hoje nós vamos terminar as regras, né? Não pense que não fazendo nada algo vai acontecer. Você precisa procurar estar nesse meio. Mauro, bom dia! Bom dia. Como é que tá esse dia de sol? Tá quente. Tá quente, mas também tava chuvoso, né? Gosta mais da chuva ou do sol? Na medida. Na medida, ok. O Mauro não dá resposta fora, não tem jeito. Ele sempre tem uma resposta ali que você fica pensando, poxa, a melhor possível, né, Mauro? A melhor possível. Isso aí, isso que é importante. Eu quero lembrar vocês, ouvintes da Rádio Santana, que o meu programa também está lá no YouTube, @Lourdes Maria Analista. Vocês podem encontrar meu programa lá, onde você também pode se inscrever, deixar teu joinha e também dar uma ideia de programa. Como lidar com tudo isso e ter uma vida saudável. Independente de qualquer coisa que você faça, pensa, reage ou age, tem a ver com as consequências que você terá dessa situação. Então tenta sempre estar no movimento que te ajuda e que te deixa num lugar saudável. Também tem o meu Instagram, @LourdesMariaMit. Então a boa sorte que eu tô falando, eu peguei do livro e que você deveria de ler também, você rádio ouvinte, busca ele. De Alex Rovira, Selma e Fernando Trias de Betts. Lá eu peguei essas 10 regras porque eu achei muito importante, que não tem como ser diferente. A vida da gente é assim, ou você busca, você vai encontrar, ou você fica esperando e talvez a sorte vai passar pela sua janela, pela sua porta, pela sua esquina e você não terá visto ela para você. Vamos lá então para a próxima regra. Para quem só acredita no acaso, criar as condições favoráveis parece um absurdo. É verdade. Se você acha que as coisas vão acontecendo por acontecer, criar uma situação para você não deve ser nada interessante. Poxa, para quê? É um absurdo. Para quem se dedica a criar as condições favoráveis, o acaso não é motivo de preocupação. Veja só. Então, ele cria as condições favoráveis, cuida delas e o acaso não é uma sensação de preocupação para essa pessoa. Na 8ª regra, vamos lá. Ninguém pode vender a sorte. Desconfie dos vendedores de sorte. Isso é uma verdade. Ninguém pode vender a sorte. Desconfie dos vendedores de sorte. Existe sim muitas coisas aqui pelo mundo afora que não tem nada a ver a não ser, às vezes, passar a mão no dinheiro, passar a mão nas suas continhas ou passar a mão em várias coisas. Isso significa que você poderia ter sim uma vida leve e saudável na sua aposentadoria mais tarde, mas alguém lhe ofereceu uma sorte leve e fácil e você acabou caindo. E aí, onde que vai a sua boa sorte? Já era. Então tem que sempre ter esse cuidado dessa 8ª regra. Ninguém pode vender a sorte. Desconfie dos vendedores de sorte. Sempre lembrando o seguinte, no meu caso também, você precisa ter esse cuidado. Aquilo que a pessoa está prometendo é real, é científico, está dentro da ciência, está aprovado pelo MEC. Tudo isso você tem que ter o cuidado sempre. Por quê? Porque mesmo dentro das nossas áreas de terapia, terapêutico, várias situações, sim, estão as pessoas que estão bem, que trabalham cientemente, mas estão as pessoas que realmente às vezes tragam o nosso papel dentro da terapia, dentro da psicologia, psiquiatria ou qualquer outra coisa. Então, sempre ter esse cuidado, né? Há pouco tempo a gente teve aqui em Ponta Grossa também algum caso e que ao invés dessa criatura ir buscar alívio, vida leve e saudável para ela, acaba não tendo isso como uma alegria. Então, ter esse cuidado também faz parte da regra. E a 9ª regra, após criar todas as condições favoráveis, tenha paciência, não desista.
Quantas vezes você até vai, cria condições, vai em frente. Tem pessoas olhando pro sentido religioso, pro sentido da fé. Aí eu rezo e nada me acontece. Pois é, reze mais um pouco que as coisas acontecem. Mas também não adianta rezar e não fazer nada e quer que a coisa aconteça. Ela não vai acontecer mesmo. E nem sempre a minha vontade, quando eu estou rezando, é o que Deus vai me entregar como um pai bondoso para mim. Porque se ele entregar o que eu estou pedindo, ele pode não estar entregando o favorável para mim. Então, precisa pensar nisso também. E para alcançar a boa sorte, tenha confiança. Então, vá lá, fique com essa confiança, crie essas condições favoráveis, tenha paciência, não desista e tenha confiança. Para quê? Uma hora as coisas acontecem, mas com a sua forma de estar nesse movimento. E a 10ª e última regra: para criar a boa sorte é preciso preparar as condições favoráveis para as oportunidades, sejam elas quem forem essas oportunidades. As oportunidades, porém, não dependem da sorte ou do acaso. Mais uma vez, olha como ele vai refletindo isso, como ele vai falando de novo. Porém, não depende da sorte e do acaso. Elas estão sempre presentes, dependendo do seu cuidado, dependendo da sua ação, dependendo do seu movimento, dependendo do que você está fazendo por você e às vezes por os demais ao seu redor. Então, fechando nesse sentido, essas regras destacam a importância de agir proativamente para criar as condições propícias para o sucesso, ao invés de contar apenas com o acaso. Olha como isso é importante. Criar as condições do sucesso e não esperar o acaso. Incentive a sorte tua como resultado do seu esforço. E não que isso pode ser comprado facilmente em qualquer lugar. Enfatiza a paciência e perseverança como fatores cruciais para alcançar essa boa sorte. Também nos lembra que as oportunidades estão sempre presentes. É essencial estarmos preparados para recebê-las e aproveitá-las. Nos lembra aqui que onde que começou o que hoje é a análise corporal e comportamental, no qual eu estou preparado para te atender. Isso começa no século passado, com Reicher, que deixou muitos dados, e se não fosse a perseverança atual nesse século do Corpo Explica, tudo isso que eu faço hoje não seria uma ciência. A análise corporal comportamental hoje é uma ciência, por quê? Começou lá e o Elton e o Corpo Explica ocuparam e pegaram isso, estudaram ativamente, artigos, está autorizado por tudo, então hoje virou uma ciência. Tudo por quê? A boa sorte. Todos que quiseram fazer alguma coisa fizeram, não ficaram esperando que a sorte viesse. Você, rádio ouvinte, eu posso destacar então essa abordagem revolucionário para integrar talentos e funções dentro das organizações e na vida pessoal. Quantas vezes a gente chega numa empresa e tem funcionários que são muito criativos, trabalhando às vezes numa função que ela precisa estar fazendo as mesmas coisas. Gente, a pessoa que é muito criativa, se estiver numa função, executando tarefas, tipo assim, execução industrial, no sentido sempre está fazendo a mesma coisa, esses talentos não vão progredir e pelo contrário, são pessoas que estão no lugar errado e por isso o retorno dessas pessoas como resultado para a empresa também não é tão importante. Ao compreender os comportamentos e as necessidades individuais ou então numa empresa, essa ferramenta permite a alocação mais precisa de habilidades a cada pessoa, resultando de equipes mais coesas, no caso de empresas, indústrias, mais coesas e mais eficazes. Isso só reduz o estresse no ambiente do trabalho, mas também aumenta a satisfação e o engajamento dos colaboradores, levando a uma produtividade melhorada ou uma maior retenção de talentos. Quantas empresas hoje, eu tenho algumas informações de algumas empresas, porque eu vou visitá-las também. Quantas empresas hoje têm uma rotatividade muito grande de funcionários? Tem a ver, muitas vezes, que esses funcionários estão em funções que não tem a ver com os traços e caracteres dele, não tem a ver com o padrão de funcionamento. E isso faz com que a rotatividade seja um pouco maior, e principalmente pelas gerações dessas pessoas hoje.
Quais são as gerações que estavam sempre dispostas a ajudar esse patrão e quais são as gerações que hoje também requerem que o patrão os ajude a melhorar como sujeitos. Então, entender tudo isso, você como marido, você como mulher, você como filho, precisa ter esse entendimento no sentido assim, quais são as gerações que nós estamos envolvidos. Às vezes, numa família, nós temos 3 tipos de gerações ali, e que não é fácil. Eu não estou falando da geração de vó, pai, filho e neto. Eu estou falando da geração no sentido do crescimento e da evolução do mundo, nesse sentido, que eles pensam. Essa geração que trabalhava com papel, com a datilografia, essa geração que começou a trabalhar com os computadores, essa geração que só trabalhou com computadores e essa geração que não saberia hoje nada fazer com papel. Essas gerações que eu estou falando. Então, você empresa ou você como pessoa, me procure, veja, faça o seu, agende seu horário, porque é muito importante. Quanto mais saber você tiver sobre você, mais fácil você terá uma vida muito mais leve. Lembrando sempre, para fechar, para criar a oportunidade é preciso dar condições e oportunidades para que possa vir. E porém, as oportunidades não dependem do acaso, elas dependem do seu trabalho, da sua vontade. Lembrando que então agora foi fechados essas 10 regras, né, que foram muito importantes. E eu estava falando com o Mauro agora há pouco, que quer queira, quer não, tudo da nossa vida passa por aí. Ou você faz, ou você produz, e você vai lá e você faz mais alguma coisa na tua vida, você esforça um pouco mais e você terá. Ou então, do contrário, você não terá. Olhando assim, agora lembrei agora, o Mauro, quantas vezes eu vejo ele chegando aqui de bicicleta, né, Mauro? Quantas vezes ele vem de bicicleta? A gente pode não dar muito valor a isso, mas quanto combustível ele deixa de gastar, o quanto ele ajuda na saúde dele, né, vida, bem-estar, quanto ele ajuda na saúde dele e o quanto isso dá uma diferença com relação à vida, saúde. E tem um combustívelzinho para quê? Para sair, de repente, com a família no final de semana. Então, essa que é a regra. Se cuide. Tenha uma boa semana e até terça-feira que vem. Momento de oração. Você gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina